Bom dia! Sextou com a palavra do Senhor. Mais uma sexta-feira para a honra e glória de Deus. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Deixa eu abrir aqui a palavra em Lucas 15. Bom dia. Bom dia, Ana Beatriz, Matheus, Geisson, Sanches, Silvânia, Gisele, Matheus, muito bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema para vocês. O tema da live. Bom dia, Marta, Lucas, Carninho, Itamar. Maria de Fátima, bom dia. Você pode orar pela minha vovó? Dejanira, sim. Vamos orar por ela. A paz do Senhor, bom dia, Marta, Silvânia, sejam bem-vindas. Mais uma sexta-feira, né, para a honra e glória do Senhor. É muito bom nós podermos estar aqui reunidos para falar da palavra de Deus, isso é muito bom. Quero deixar um recadinho para vocês. Na semana que vem, vou estar em uma viagem para São Paulo, uma conferência da Global. Serão 3 dias em São Paulo, mergulhados na presença de Deus. Vai ser um final de semana de alinhamento, de renovo, de direcionamento do Senhor para nós. Então, na semana que vem, nós não teremos live, tá? Na sexta-feira. E só na outra semana, tá bom? Se der para fazer alguma semana que vem, eu vou avisar vocês. Numa outra data, tá bom? Feche seus olhos para nós iniciarmos. Compartilha já essa live também com os amigos para a gente estar falando aqui da palavra do Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma manhã, mais uma sexta-feira. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor, Pai, é que nos dá o sustento, o Senhor, Pai, que tem nos ajudado, Pai, nos dias, Pai, de grandes aflições. É o Senhor, Pai, que tem tido misericórdia de nós, Pai, mesmo nós sendo falhos, mesmo, Pai, nós sendo pecadores, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Pai, eu te entrego agora, Pai, essa live em tuas mãos, que teu Espírito Santo venha falar, Pai, conosco. Neste momento, que o Senhor possa tocar, Pai, os corações, que o Senhor, Pai, possa ir adiante, Pai, de cada um, Pai, que está aqui ouvindo essa live agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço também, Senhor, pelo vovô da Maria de Fátima, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor, Pai, abençoando, Senhor. Eu não sei, Pai, o que eles estão precisando, Pai, essa família, mas que seja o Senhor, Pai, visitando eles agora, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Pai, com provisão, entra com resposta. Nós cremos, Pai, no sobrenatural do Senhor. Nós cremos, Pai, que é o Senhor, Pai, que é um Deus de cura, Pai, é um Deus de amor. É um Deus, Pai, que ama, Pai, os teus filhos. Então, Pai, visitas, Pai, nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Dejanira, em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela possa, Pai, sentir o amor do Senhor, o amor genuíno, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, queridos. A paz do Senhor para quem chegou agora. Deixa eu ver aqui. Maria de Fátima, depois você me fala, é vovô ou vovó? Fiquei na dúvida aqui. Depois você me fala, por favor, que a gente vai estar orando também aqui depois, tá bom? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa live é recomeço. O recomeço. Que você possa abrir o seu coração para o que Deus vai falar, né, nesta manhã, tá? Sobre recomeço.
Deus quer falar com alguém aí sobre acreditar numa nova história, né? Às vezes a gente vive tanto tempo a mesma rotina, nós vivemos tantas situações no nosso dia a dia que às vezes a gente se pega um pouco sem esperança, não é verdade? Sem esperança de um futuro melhor, sem esperança de acreditar que é possível você viver uma nova história, porque afinal tem tantos anos que você vive dessa forma. Mas Deus quer falar para nós hoje que é possível, né, um recomeço. E talvez você não se sente digno de ter uma nova história por causa do seu passado ou aquilo que você fez. Mas eu quero te mostrar através da palavra que é possível, sim, ter um recomeço. É possível, sim, que independente dos seus erros no passado, o Senhor pode escrever uma nova história por amor a nós. Então, eu vou ler para vocês aqui sobre a passagem do filho perdido, a parábola do filho pródigo. E eu queria que você já vai abrindo aí o seu coração, amém? Então, abra comigo, por favor, em Lucas 11. Não, é Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Maria de Fátima agradeceu. Vovó, muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe, viu? A sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vai falar assim a palavra do Senhor. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então aqui está falando do filho, uma parábola do filho perdido, que ele tinha tudo, ele vivia bem, porém ele escolheu, né, antecipar ali, querer a posse da sua herança. E o pai repartindo com ele, né, tudo que ele tinha por herança, ele desperdiçou todos os seus bens. Engraçado que... Bom dia, Denise, bom dia, Pedro, sejam bem-vindos. Jéssica, queridos, é importante nós falarmos porque, olha que interessante, ele vivia bem, mas ele achava que ele poderia viver ainda melhor, né? Porém, ele escolheu usar, né, tudo que ele tinha irresponsavelmente. Assim diz a palavra do Senhor, irresponsavelmente. E muitas das vezes, quando nós trazemos isso para nós, quantas das vezes nós já escolhemos escolhas erradas? Às vezes a gente achava que seria bom aos nossos olhos, porém não foi e deu muito mal. Quem já passou por essa experiência de errar, de escolher algo que talvez ele não era o agrado do Senhor para você e acabou que no caminho deu muito errado? Então isso acontece muito conosco, muitas das vezes. Talvez você já passou por essa experiência no passado, né? Mas Deus vai mostrar que através da palavra é possível o recomeço, sim, né? Tudo é possível aquele que crê. Olha o que vai dizer, continuando aqui, no versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Nessa parte aqui, ele já não aguentava mais.
né? Ele já viu que ele estava passando dificuldades, sentindo fomes, e ele lembrou que no passado, onde ele morava com os seus pais, até os servos da casa do seu pai comiam melhor do que ele estava agora. Então ele saiu com tudo que ele tinha da sua herança, gastou irresponsavelmente, e quando ele se viu perdido, ele falou: não, peraí, lá na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que eu estou agora, porque eu estou passando fome, eu estou passando necessidade. Então, o que ele pensou? Peraí, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá e pedir perdão ao meu pai, para ver se ele me aceita, né, novamente, pelo menos como servo dele. Vamos continuar a palavra aqui, no verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Queridos, olha que profundo isso. O pai o recebe tão bem, né? E talvez você se perdeu no caminho, né? Assim, na palavra vai dizer, olha, que ele estava perdido e agora ele foi encontrado, né? Ele foi achado. E eu creio que Deus nessa manhã vai achar muitos aí que talvez estão perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer. Porque o Senhor ama os teus filhos. O Senhor deseja que nós vivemos bem nessa terra. Amém? Então, queridos, essa parábola, ela vai nos mostrar como que é possível esse recomeço. Como que é possível a gente recomeçar. No versículo 14 aqui, olha o que vai dizer. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome com toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então, neste momento, os seus recursos haviam acabado. Ele tinha gastado tudo e começou o quê? A passar necessidade. O dinheiro acabou, a fome chegou. E para piorar, ele estava o quê? Em uma terra estrangeira. E ninguém podia socorrê-lo. Né? Não tinha mais amigo, não tinha mais status ali, não tinha mais herança. Né? Então, às vezes você está num propósito do Senhor e chega alguns amigos, né, para tentar te desviar do caminho, né, talvez influenciado pelo próprio inimigo, e aí chega colegas, né, às vezes até alguns parentes para falar assim: ah, não, vamos lá fazer isso, não tem nada a ver, né, vamos lá, vai ser rapidinho, não tem problema não, Deus é amor, Ele vai te perdoar disso aí, né, muitos até falam isso, mas por quê? Às vezes estão sendo usados pelo próprio inimigo para te tirar do caminho, né, E é muito importante a gente estar atento a essas coisas, porque, queridos, Deus tem um propósito para cada um nessa terra. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, para sua casa. E quando você está vivendo esse propósito, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar disso. O inimigo vai lançar setas, dardos inflamados, vai tentar colocar pessoas, inclusive às vezes da família ou amigos próximos, para tentar te desviar desse caminho. E aí que a gente precisa ter o quê? O discernimento, estar atento a isso aí, porque senão a gente vai saindo do caminho e acontece igual o filho pródigo. Ele saiu, né, achou que seria muito bom, né, ele se encontrou o quê? No fundo do poço, porque já havia gastado tudo, já não tinha mais nada. E aí ele teve que voltar, né, ao início de onde que ele começou. Tá? Então, no versículo 16, continuando aqui, ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que isso. Ele precisava o quê? De ajuda, mas a palavra do Senhor vai falar que ninguém dava a ele nada. Mas por quê, queridos? Eles estavam no quê? Numa terra estrangeira, né? Não conhecia ali as pessoas, né? Às vezes ele até conheceu algumas pessoas ali, mas usou ali a herança naquele momento que ele estava no auge, né? Com muito dinheiro, né? Gastando. Mas aí depois, quando ele se encontra no fundo do poço, quem queria ajudar ele? Né? A palavra do Senhor vai falar: olha, não tinha ninguém, né? Para dar, ninguém dava ele essas comidas, nem as comidas dos porcos.
Olha que profundo isso, né? É isso que o inimigo tenta fazer conosco, né? Nos mostrar pratos sugestivos, né? Falar que vai ser um caminho muito bom. Mas aí quando você cai nesse lado do inimigo, ele vai lá e te mostra o outro lado. Que no início era muito bom e depois ele te mostra o lado ruim, né? E aí você se encontra perdido, porque se fosse, nossa, eu pensei que era algo tão bom, eu pensei que seria tão bom e é difícil recomeçar, não é verdade? Não é fácil, igual eu coloquei aqui, o recomeço. Muitas das vezes, quem precisa recomeçar, não é fácil, é uma caminhada, às vezes você se sente sozinho, não tem ninguém para te ajudar, não é verdade? E aí você fala assim, Deus, é só eu e você. Talvez você tá assim, ai, ninguém me entende, é só você e Deus. Por isso que a importância de nós termos um relacionamento com o nosso Abba, que é o nosso Pai, o nosso Deus, com Jesus, o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos direcionar, né? Muitas das vezes nós passamos por aflições e talvez você precise de um milagre que é só Deus mesmo que pode fazer por você. Né? Às vezes você já tentou recursos com tantas pessoas aqui e todos te disseram não, todos negaram ajuda para você, né? Mas saiba que você tem um Deus que pode todas as coisas, amém? E talvez tenha até pessoas aqui, né, que se desviaram do caminho do Senhor e lembra, né, como que foi antes, quando você buscava a Deus, como que era bom as coisas, quando você ia com a sua família, né? E talvez hoje você se encontre igual o filho pródigo, né? Perdido, sem rumo, né? Saiu e ainda não voltou para a casa do pai. Mas eu quero te falar que hoje é dia de voltar para a casa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, aqui no verso 18 e 19, vai dizer assim, olha. Caindo em si lhe disse, 17. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, neste momento aqui, ele reconheceu o seu erro. Naquele momento, ele soube que o seu abandono, né, abandonar a sua casa, pegar a sua herança, foi o quê? Uma decisão precipitada, né? Que a sua decisão foi insensata. Também entendeu que fez não apenas um erro, foi um pecado. Né? Ele havia que tinha pecado também contra o quê? Contra Deus e contra o seu pai. Então ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia ser mais chamado de filho quando ele queria ser apenas um empregado temporário de seu pai. E queridos, trazendo isso para a palavra, para o nosso cotidiano, quantas das vezes, né? Às vezes nós erramos com Deus, né? E nós percebemos que realmente foi uma atitude precipitada, que realmente foi algo que chateou, né, tanto as pessoas em nossa volta, ou quanto a Deus, primeiramente, né? E aí a necessidade de nós pedirmos perdão, assim como o filho pródigo fez, fala assim, eu reconheço que eu errei, eu reconheço esse pecado, me perdoa. Né? E talvez o inimigo tenta te acusar falando que não tem perdão para o que você fez, tenta acusar falando, não tem solução para você, mas Deus é rico em misericórdia. E glória a Deus por isso, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. E creia, né, que é possível esse recomeço, amém? Eu quero encher vocês aqui de ânimo, eu quero que vocês pensem assim, eu quero que vocês pensem e coloquem diante do Senhor o que tem na vida de vocês que poderiam melhorar, o que seria necessário fazer um recomeço, né? Talvez é um relacionamento com alguém, talvez seja um casamento, talvez seja a sua vida financeira, talvez você precisa recomeçar de novo, né? Tantas coisas que a gente precisa de recomeço, talvez com reconstruir os laços familiares, né? O ambiente familiar, a paz no lar, são tantas coisas, né, que nós vivemos no nosso dia a dia e a gente não pode se esquecer de pedir a Deus esses recomeços, né? Então quero que você imagine aí, quero que você pense o que você poderia, o que Deus poderia fazer por você nesta manhã, o que Ele poderia fazer aí para te ajudar nesse recomeço, qual o recomeço que você deseja?
Gostaria que você pensasse nisso, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível àquele que crê, né? A oração do justo tem poder, mas se a gente não ora, se a gente não coloca diante do Senhor, que a gente quer esse recomeço, que a gente quer viver uma nova história, como que vai acontecer? Nós precisamos pedir. Olha para você ver aqui no filho pródigo, ele reconheceu e ele tomou o quê? Uma atitude. Então a oração é o quê? É orar e ação. Né? Então aqui ele reconheceu que ele estava errado, então ele voltou. Ele teve a atitude de ir até o Pai para reconstruir isso. E assim também é com nós. Quantas vezes a gente precisa reconstruir algo na nossa família, na nossa vida, a gente precisa o quê? Ir até o Senhor, derramar os pés dele, colocar a necessidade que nós precisamos diante dele. Amém? Não se esqueça disso. Nós vamos orar no final, tá? E muitas das vezes o diabo aproveita disso, sabe? Para fazer com que a gente saia do propósito do Senhor e viva longe do propósito. Por quê, queridos? Quando você está alinhado com o Senhor, quando você está no propósito do Senhor, muitas vidas são impactadas. Agora, quando você está fora da presença do Senhor ou fora do propósito que Ele tem para você, muitas vidas deixam de ser impactadas porque o seu propósito está adormecido. E é isso que o inimigo quer. Então, nós precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos, atentos, o nosso discernimento espiritual para compreender as grandezas de Deus e estar atento às ciladas do inimigo para que a gente não caia. Amém? Então, querido, continuamos aqui. No versículo 20, ele vai dizer: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então, aqui vai nos mostrar que ele queria ir para lá ser empregado, mas o pai não deixou. Por quê? Uma vez filho, sempre filho. E talvez você andou por tantos caminhos aí e você quer hoje voltar para Deus e falar assim: ah, Senhor, me perdoa, né? Mas você não se sente digno do perdão de Deus. Mas eu quero te falar que Deus é rico em misericórdia. Assim como esse pai, olha, recebeu, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. O pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus nos abraça, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos e nós pedimos perdão a Ele, Ele nos recebe de braços abertos e fala: ei, filho, eu vou te ajudar. E aí, quando nós permitimos Deus mudar, quando nós permitimos Deus moldar novamente, recomeçar a nossa história, tudo vai bem, porque o Senhor entrou na história. Amém? Então, uma vez filho, sempre filho. Eu gosto muito dessa parábola porque mostra como o amor de Deus é incondicional por nós, como que é grande, né? E o recomeço, queridos, que Deus dá vai muito além do que nós imaginamos, é além do que o outro não saiu do propósito viveu. Aqui mais pra frente da história vai falar sobre o irmão, né, que ficou com ciúmes porque o pai mandou matar um novilho, fazer uma festa para comemorar o retorno, e o filho que estava lá tanto tempo, que não saiu, que não tomou posse da sua herança, né, que não desperdiçou seus bens, falou assim: uai, pai, como assim? Eu estou aqui, né, trabalhando com você, sendo fiel, e você nunca matou um novilho, né, para comemorar. Então ele houve ciúmes, mas olha o que nos mostra, que o recomeço que Deus nos dá é além do que nós imaginamos e além do que o outro que não saiu do propósito viveu. Então é sobrenatural, né, o que Deus faz conosco. E às vezes, quando você viver esse recomeço, as pessoas em sua volta vão falar: nossa, você está vivendo isso? Nossa, como que Deus transformou tal pessoa, como que Deus operou sobrenatural, né? E muitos talvez nem vão concordar, né? Vão querer falar que é mentira, ou vão falar que não é verdade aquilo que você está vivendo, que é simulação. Mas é porque muitos também não vão entender esse recomeço, assim como o próprio irmão, que era irmão do filho perdido, né? Do filho pródigo, não concordou com ele.
né? Achou injusto. Imagina quantas das vezes, quantas pessoas em nossa volta também podem achar da mesma forma, né? Por causa do recomeço que Deus te deu. Mas eu quero te falar que o homem vê de uma forma, Deus vê de outra forma, né? Deus não vê como o homem vê. Deus avalia o seu coração. Como que você está, o que está passando aí na sua mente. A palavra do Senhor vai dizer que Ele examina o nosso coração, examina a nossa mente, Ele sonda e vai retribuir cada um segundo a sua obra. Então, aos olhos humanos, talvez as pessoas estão olhando para você e falam, não, ela não é merecedora desse recomeço. Mas Deus está olhando para o seu coração. O seu coração está rendido para a palavra, o seu coração está obedecendo os mandamentos do Senhor, né? Se os seus passos têm glorificado o nome de Deus, é isso que Ele está olhando, né? E se Ele achar aí as suas atitudes, né? Achar o seu coração pronto, né? Ele vai te dar esse recomeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é muito bom. Olha o que o Senhor vai dizer em Isaías 43:18. Vai dizer assim, ó. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus por isso. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus pode fazer nova todas as coisas? Que Deus pode reconstruir seu casamento, reconstruir a sua vida, né, o seu lar, a sua vida financeira, talvez a sua saúde, né? Você precisa que Deus faça nova todas as coisas. Talvez você tá aí cheio de dor, né, com o corpo cheio de dificuldades, né? Talvez falta mobilidade, não sei o que você precisa, mas você crê que Deus pode fazer nova todas as coisas? Eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Amém? Olha o que o Senhor vai dizer em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Olha o que o Senhor está falando, aquele que joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então o inimigo não pode ficar te acusando do que você já viveu, do que você pecou, você já pediu perdão a Deus, o inimigo vai tentar te acusar. Você não pode aceitar essas acusações. Por quê? Olha o que o Senhor está falando em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Então, queridos, creia nessa promessa, creia que é possível você viver novamente. Creia que é possível você ter esse recomeço em nome do Senhor Jesus. Porque o inimigo, ele é um acusador. Ele quer que você fique do jeito que você está, da forma que você está, parado, né, estabilizado, sem você prosseguir diante ao alvo. Mas em nome de Jesus, né, essa história vai mudar hoje. Amém? E olha o que o Senhor vai dizer em Apocalipse 21:5, para nós finalizarmos aqui. Aquele que estava sentado no trono e disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21:5. Olha que profundo isso, queridos. E talvez você tá aí focando só nos problemas, né? Mas eu quero te falar para você focar também na solução. Qual que é a solução desse problema que você está passando? Foque nisso, na solução, porque se nós ficarmos olhando só para nossos problemas, a gente esquece de ter essa perseverança para o nosso futuro melhor, a gente esquece de colocar diante do Senhor essa situação e falar assim: Senhor, eu creio que é possível um recomeço, eu creio que é possível uma nova história. Então peça ao Senhor isso, foque na solução. E eu quero que você imagine agora comigo. Eu quero que você imagine aí, neste momento, aquilo que você deseja viver. Aquilo que talvez hoje para você é um problema, ou talvez você está vivendo e você quer uma nova história. Pense agora. O que você desejava viver? Fala: Senhor, se eu vivesse já isso hoje, seria extraordinário para mim. Eu quero que você pense nisso agora. Vou dar um tempinho para você pensar. O que você gostaria de viver? Qual o recomeço? Talvez você está trabalhando muito, você fala assim: eu quero mais tempo, eu quero que o Senhor me ajude a reconstruir e recomeçar a minha rotina.
Talvez você está sobrecarregado com tantas tarefas, aí peça ao Senhor para te ajudar. Talvez você está vivendo, né, uma vida ali, um padrão de vida, né? E você fala assim, Senhor, eu quero viver algo melhor, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero poder viajar com a minha família, eu quero poder dar o de melhor para os meus filhos. Pense aí qual o recomeço que você precisa. Porque nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor isso. Talvez seja aí, né, no seu casamento. O que está acontecendo aí no seu casamento que talvez precisa do Senhor reconstruir, né? Talvez seja o amor, a compaixão um pelo outro, né? O companheirismo, né? Talvez, ou você deseja também que seja alcançado algum filho seu que precisa, né, de encontrar o Senhor, algum familiar, algum parente que se perdeu, às vezes já conheceu a palavra do Senhor, mas hoje está perdido. Qual o recomeço que você precisa ir? Pode ser tanto para você e para sua casa, tá bom? Então nós vamos colocar diante do Senhor nesta hora. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor, Pai, é o Senhor que sonda, Pai, os nossos corações, é o Senhor, Pai, que examina a nossa mente. Senhor, quantos pensamentos agora que os teus filhos pensaram, quantos, Pai, que desejaram agora, Pai, viver um novo recomeço, uma nova história. É o Senhor, Pai, que sabe, é o Senhor que sonda, Pai. Senhor, eu não consigo entender, eu não posso, Pai, saber agora os pensamentos dos teus filhos, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor, Pai, é soberano e nós cremos, Pai, na tua soberania. Nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, é o grande Yahvé, é o grande eu sou, é aquele, Pai, que abre as portas, Pai, aonde, Pai, ninguém mais tem como abrir. É o Senhor, Pai, que nos traz, Pai, solução. É o Senhor, Pai, que abre as portas, Pai, aonde nós já não vemos saída, no final do túnel, Pai. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um aqui, os pedidos deles. Aqueles, Pai, que precisam de uma restauração nos seus lares, Pai, nos casamentos, nos relacionamentos, Pai, nos convívios deles no dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja o Senhor, Pai, reconstruindo esses lares, colocando, Pai, sobre nós, Pai, mais amor, mais, Pai, compaixão um pelos outros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão precisando um recomeço, Pai, na saúde, Pai, que seja o Senhor, Pai, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor Jesus já levou sobre si, Pai, as nossas transgressões, já levou sobre si, Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então nós não aceitamos, Pai, essas pessoas enfermas, nós não aceitamos, Pai, essas pessoas, Pai, com falta de mobilidade, Pai, com doenças. Em nome do Senhor Jesus, Pai, arranca, Senhor, que eles possam ser curados. Nós profetizamos, Pai, cura sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam alcançar a cura, que eles possam viver um recomeço. Pai, isso não é para nós, mas é para a tua honra e glória do Senhor, Pai. Não é para que nós, Pai, ficamos se sentindo gloriados, não, Senhor. É para que a tua glória se estabeleça aqui nessa terra, para que as pessoas possam ver, Pai, que aquele Pai enfermo, aquela pessoa, Pai, que vivia doente, que através, Pai, do toque do Senhor, ela foi curada, ela foi transformada e hoje ela vive bem para a honra e glória do Senhor, Pai. Então, Pai, que eles possam tomar posse, Pai, da cura do Senhor, porque o Senhor é o grande Yahvé, o Senhor, Pai, é o Deus Rafá, que é o Deus que cura, é o Deus que sara. Então nós tomamos posse disso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda os teus filhos a recomeçar. Aquilo, Pai, que não tá bom para eles hoje, Pai, no seu dia a dia, que seja o Senhor, Pai, dando eles, Pai, desejo no seu coração. Assim, Pai, como tem sonhos, Pai, que o Senhor, Pai, injetou em mim, sonhos, Pai, que eu nem pensava, e o Senhor injetou esses sonhos em mim e falou assim, filha, pede. Eu te peço, Senhor, injeta, Pai, esses sonhos, Pai, no coração deles. Sonhos, Pai, que talvez eles nunca nem pensaram, mas que vem do Senhor, que eles possam tomar posse, Pai, porque grande é os feitos que o Senhor terá, Senhor, por nós. Muito obrigado, Pai, nós te amamos, Pai, nós desejamos, Pai, ter um relacionamento melhor contigo. Nos ajuda, Pai, a ter mais intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Pai, firma, Pai, o coração, firma, Senhor, os passos.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, dos teus filhos, Pai, para que eles possam viver, Pai, debaixo do teu favor, que o Senhor vai dizer, Pai, bem-aventurados aqueles que amam a Deus, bem-aventurados aqueles, Pai, que amam ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço também, Senhor, pelo Luan, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tá pedindo aqui oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja, Pai, o Senhor visitando o Luan agora, visita, Pai, a tua mãe, a tua família, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, o que o Luan precisa, mas o Senhor conhece ele, Pai, melhor, Pai, que nós mesmos. Pai, visita ele, em nome do Senhor Jesus, traga restauração, traga cura, Pai, traga um renovo. Abre, Pai, as portas, Pai, que ele precisa e que os sonhos do Senhor, Pai, sejam estabelecidos na vida do Luan, Pai, para a honra e glória do Senhor e que ele possa testemunhar as maravilhas, Pai, que o Senhor vai fazer na vida dele, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço também, Senhor, alcança, Senhor, aqueles, Pai, que estão precisando de libertação, aqueles, Pai, que estão precisando, Pai, um direcionamento novamente do Senhor. Pai, como que o Senhor se entristece aqueles que um dia, Pai, aceitaram Jesus como o suficiente Salvador e se desviaram do seu caminho. Senhor, coloca de novo neles, Pai, o primeiro amor, coloca, Pai, o arrependimento pelo pecado, que eles possam se converter dos seus maus caminhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós não aceitamos, Pai, os dardos inflamados, nós não aceitamos, Pai, as setas do maligno contra essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar eles, Pai, e que eles possam, Pai, essas pessoas, Pai, que são colunas da sua casa, que eles possam declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. A Denise está falando, visita o Luan, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Eu quero também colocar, Senhor, essa viagem nesse final de semana, que é a conferência da Global, Senhor. Pai, aqueles, Pai, que estão aqui, que vão, Pai, aqueles, Pai, que vão ver depois, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos, Pai, essa viagem em Tuas mãos, Pai, nós repreendemos todo empecilho, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai abrindo os caminhos, vai tirando, Pai, os empecilhos nas estradas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o motorista que vai estar ali conduzindo, que seja o Senhor, Pai, disponibilizando, Pai, os anjos para nos guardar, Pai, na entrada, na saída, Pai, durante o local, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que seja o Senhor, Pai, trazendo um renovo sobre nós nesses 3 dias. Que sejam, Pai, 3 dias, Pai, para a honra e glória do Senhor. Que possamos sair de lá mudados, moldados pelo Senhor, com um novo alinhamento, Pai. Com um avivamento sobre nós, Pai. E que através dessa conferência, Pai, nós possamos vir mais cheios da Tua presença, Pai, e transbordar na vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. E em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos aqui, Pai, nesse final de semana. Guarda eles. Livra ele, Pai, de todo um homem mau, de todo um homem sanguinário. Livra ele, Pai, dos laços do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, aonde o inimigo tem feito, formado, Pai, laços de morte, nós quebramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa estar repreendendo, Pai, nós repreendemos em uma só voz aqui, Pai, como unidade do corpo de Cristo. Pai, nós lançamos por terra toda a armadilha de Satanás contra os Teus filhos aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, nós arrancamos agora, desfazemos os laços de Satanás. Pai, aonde o inimigo queria trazer, Pai, divisão, facção, aonde o inimigo queria trazer, Pai, destruição, grande tristeza, prejuízos, Pai, separação, divórcio, nós anulamos agora no poder que há, no nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor, Pai, é um Deus de família, o Senhor é soberano e ninguém pode ir, Pai, contra o Senhor, Pai. Quem é, Pai, Satanás diante do Senhor não é ninguém, porque nós queremos, Pai, que o Senhor já venceu por nós. Então nós tomamos posse, Pai, da Tua cura, nós tomamos posse, Pai, da Tua soberania e nós não aceitamos os laços do inimigo na nossa casa, na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos reveste, Pai, de autoridade, nos reveste, Pai, de poder, assim como o Senhor, Pai, já nos falou, Pai, que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões e nada nos causaria dano. Então nós tomamos posse da nossa autoridade, Pai, nós tomamos posse da armadura do Senhor, Pai, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e dos calçados do Evangelho da paz, Pai. Estamos aqui
prontos, Pai, diante do Senhor, Pai, porque nós cremos que é o Senhor que vai diante de nós e nós somos mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus. E que eles possam viver, Pai, o melhor final de semana da vida deles, que eles possam sentir amados pelo Senhor, que eles possam sentir agora, Pai, o toque do amor, o quanto que eles são queridos, e que eles possam saber, Pai, que essas aflições vai passar porque o Senhor tem preparado um lugar melhor. Um lugar, Pai, sobrenatural, aquilo que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu, é o que o Senhor tem preparados para nós. Então nós seguimos firmes aqui, Pai, diante, Pai, do Senhor e crendo na sua promessa, Pai, da Nova Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe você. Creia no seu recomeço. Peça a Deus o que você deseja recomeçar, porque Deus é especialista em reconstruir histórias. E Ele deseja que nós vivemos muito bem nessa terra. Por mais que teremos aflições, sim, mas nós temos o Pai que nos ajuda, que abre as portas, né? Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, é Ele que julga as nossas causas. Então agradeça a Deus por isso. Amém? E use esse recurso que Deus deu para nós por amor a nós. Amém? Porque o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então se derrame aos pés dele. Amém? A Denise está falando que as conferências sejam um divisor. Amém, Denise. Estaremos lá juntas. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos voltar de lá cheias, né? Mais cheias ainda da presença de Deus. E que vai ser 3 dias assim mergulhados. Orem por nós. Amém, queridos? Que a gente vai estar nessa viagem, está indo muitas pessoas, muitas vidas, né? Que você possa colocar nessa oração também essa viagem, para que Deus conduza tudo, né? Nos leve em segurança e que possamos viver melhores dias, né? Que o Senhor abençoe também a equipe, né? A pastora Larissa, o pastor Júnior, né? Os apóstolos. Em nome do Senhor Jesus, né, apóstola Larissa, que o Senhor possa estar abençoando, né, a vida deles, dar a eles força também para organizar esse evento, porque não é fácil, né? São muitas pessoas, mas a gente crê que tudo é para a honra e glória do Senhor, né? E é Ele que vai nos recompensar disso. Ó, um beijo, compartilha essa live, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.